Olá a todos, eu sou o Assis, sou técnico gerente do Laboratório de Solos do CT Asfalto e hoje nós vamos trabalhar um pouco com a imprimação, mais precisamente o ensaio de penetração. Vale ressaltar que quando nós falamos de imprimação, existe uma série de características que podem ser analisadas, como afundamento, como aderência, coesão, que são outros ensaios. Hoje nós focaremos no ensaio de penetração, mais precisamente um ensaio que envolve o corpo de prova no formato de marcha. Existe esse mesmo ensaio de uma maneira mais econômica, podemos dizer assim, de ser realizado, que é o ensaio com a cápsula. Hoje nós vamos trabalhar com esse molde aqui, no formato parecido com o corpo de prova marcha. Materiais interessantes serem consultados, tem-se a DNI 144, especificação de serviço, e trabalhos como o de Rabelo de 2016, também o de Almeida de 2017, são materiais interessantes serem consultados. Com relação à preparação de amostra, é interessante que já se tem a curva de compactação do material, daí você pode selecionar em quais unidades você vai realizar o ensaio, e a partir da curva de compactação você consegue calcular quanto de material você vai precisar para que você molde o seu corpo de prova já no formato do cilindro que você tem. Médias dimensões do cilindro, a partir da massa específica aparente seca do material e da unidade que você vai adotar no seu corpo de prova, você consegue prever aí quanto de material você vai precisar, já que nós compactamos com uma única camada. No caso do nosso material, nós calculamos em torno de 980 gramas, vai ser suficiente. É interessante que seja considerado um pequeno ressalto no topo do corpo de prova para que seja realizado um rasamento e o corpo de prova fique com a base bem feita, né? Então, no momento do cálculo é interessante considerar cerca de meio milímetro, passando um pouco para que haja um material para ser feito aí um rasamento do corpo de prova. Pesado o material, você toma o seu sorvete macho, cilindro. Importante destacar detalhe na base, que tem essa adaptação para que haja um rebate no corpo de prova, que é justamente a região onde a gente vai aplicar o material. Após colocar o material, serão aplicados os golpes, aqui nós moldaremos uma única camada. Para o caso da energia intermediária, que vamos aplicar, vamos adotar aí 28 golpes. Caso fosse adotada uma energia diferente, é necessário calcular a quantidade de golpes necessária para essa energia, utilizando aí o volume do cilindro, a altura de queda do soquete, a massa do soquete, no caso aqui uma camada, né, e aplicar na forma da energia de compactação. Centraliza o soquete e aplica 28 golpes. Após compactação, é efetuado o rasamento do corpo de prova. Feito o acabamento da base do corpo de prova, agora nós vamos levar para o extrator para retirar do cilindro. O corpo de prova foi moldado, agora ele passa por um processo de 24 horas de cura com o intuito da redução da umidade de moldagem, percebe que ele está bem úmido, né? Então essa cura de 24 horas tem o intuito de fazer com que a umidade desse corpo de prova reduza. Passado o período de cura pós-compactação, para a redução de umidade do corpo de prova, percebe-se que ele fica mais seco. Então nós procedemos agora para a etapa de varrição da camada, né, simulando aí uma base que foi compactada, e a gente faz a limpeza aí da superfície dessa base e prepara ela para a aplicação da irrigação. Após a etapa de varrição, agora nós procedemos com a irrigação, com água a uma taxa de meio litro por metro quadrado. Como esse rebate do corpo de prova tem um diâmetro aí de 5 centímetros, então essa quantidade de meio litro por metro quadrado vai se transformar aproximadamente aí 1 ml de água.
Após a aplicação da irrigação, o corpo de prova deve ficar por um período de repouso de 15 minutos para que a água penetre, para na sequência nós aplicarmos o ligante. Passados os 15 minutos para que a água penetre no corpo de prova, então nós podemos proceder com a etapa de imprimação. Nesse caso vamos adotar o CM30, geralmente com esse ligante são adotadas taxas entre 0,8 e 1,6 litros por metro quadrado. Nesse caso nós vamos adotar a taxa de 1 litro por metro quadrado, que vai dar aproximadamente 2 ml aqui dada a área do nosso rebaixo. E a temperatura que devemos aquecer o material deve ser uma temperatura baseada na curva de viscosidade do ligante. No caso do CM30, uma temperatura que proporcione a ele uma viscosidade entre 20 e 60 segundo o Cyber-Furor. Então colocamos o material em uma chapa aquecedora e vamos, no caso aqui, aquecê-lo até 50 graus, que é uma temperatura que corresponde à faixa dita anteriormente, né? Uma faixa que se espera que a viscosidade do nosso ligante fique aí entre 20 e 60 segundo o Cyber-Furor. Então, atingido os 50 graus, que era a nossa intenção, podemos proceder com a imprimação. Você pode utilizar uma seringa, mas tem a dificuldade de, a cada vez que você usa a seringa, ela acaba tendo que ser descartada. Então é interessante você usinar pequenos moldes que já representem o volume que você quer de material para ser aplicado em cada taxa de imprimação. Nesse caso, vamos usar a seringa a título de demonstração. Feita a imprimação, o corpo de prova agora é submetido a um período de cura de 24 horas. Então, no dia seguinte, você procede com a ruptura do corpo de prova e observa em 5 pontos diferentes o valor da penetração. O resultado do seu ensaio de penetração vai ser a média desses 5 valores. Então, passadas 24 horas de cura após a imprimação, agora nós podemos romper o corpo de prova e observar o quanto tivemos de penetração. Após o corpo de prova ter sido rompido, então você vai selecionar 5 pontos e fazer a medição do quanto penetrou. A gente vai observar como exemplo, por exemplo, essa região aqui. Teria uma medida de 4 milímetros para esse ponto, vindo para esse ponto mais aqui distante, teríamos 7 milímetros, e assim seleciona-se 5 pontos de regiões diferentes e tira-se uma média para ter o valor da penetração. Então, esse é o ensaio de penetração para imprimação, no caso do corpo de prova Marshall. Existe também um ensaio de penetração em cápsula, que não foi tratado nesse vídeo, mas posteriormente estaremos fazendo um vídeo tratando também desse ensaio. Obrigado a todos e até mais.